Um garoto fracassado está prestes a ir de arrasta, quase desiste de tudo, mas é salvo por pescadores. Com o tempo viram amigos, mas ainda pensa em desistir. E com o tempo descobre algo que mudaria a vida de todos. Pausa para o almoço e Hana, Ice, Nishimori e Sasaki pausam para conversar sobre o quê? Comida e peixe, como sempre. Todos ali eram fãs de Pargo, então decidem marcar com Fujishiro uma manhã de pesca no fim de semana. O baixinho topa e todos ali começam a fofocar sobre a vida do pescador. Quem ele era? O que comia? Onde vivia? Era um guerrilheiro? Um agente infiltrado? Ninguém sabia. Até Sasaki fica desconfiado, bate o TDAH e ele se imagina como um pescador, igual aqueles programas de pesca, com narração e tudo. Enquanto ele divaga, Hana combina com Nishimori de pescar sardinela com o baixinho, e juntas chamam Sasaki, que acorda do multiverso da loucura e topa. O dia passa e durante a pausa no expediente, Sasaki começa a pesquisar sobre que tipo de peixe era sardinela. Daí, ele descobre que era um peixe bem pequeno e desanima total. Então, fala para Takaki que não compensa ficar o dia pescando peixe tão pequeno como a carretilha Rank S que ele havia comprado. Que compensaria gastar energia pescando peixe maior, igual do programa Fish Dream, o mesmo que Sasaki ficava imaginando estar. Durante o programa, os amigos viram uma pesca de robalo, um peixe enorme, digno de Rank S. O garoto quer pegar peixe tão grande quanto aquele, mas não seria daquela vez. O domingo chega e os amigos estão prontos para a pesca do dia. Dormir em pé, o garoto vai em direção aos amigos. Porém, todos querem ir no carro novo de Fujishiro, mas apenas um poderia. Daí começa a brincar de Jokenpô para decidir quem iria. O baixinho chega em um carro de camp, abre o vidro e mal vem ele. Ele manda um salve e vai embora, deixando todos para trás. Sem opção, todos vão juntos no mesmo carro e ficam de cara com o novo carro do baixinho. Por lá, Sasaki ainda está full pistola, por terem que gastar energia e tempo pescando sardinela. Mas Hana comenta que pescariam porque todos gostavam de comer aquele peixe. Sasaki discorda que aquele peixe serve apenas como isca e que ainda era perda de tempo. A garota retruca dizendo que sardinela é divertido de pescar e gostoso de comer, que o garoto nem sabia o que estava falando. Todos chegam no parque e Fujishiro dá no pé deixando todos para trás, mais uma vez. Daí os amigos encontram um ponto e se preparam para pescar. Por lá, Sasaki pergunta se o baixinho sempre foi tão misterioso, e Takaki afirma que sim, que o máximo que ele sabia sobre ele era que havia se formado em uma universidade de prestígio. Sasaki não entende porque ele trabalhava em uma loja de conveniência, mas Takaki acredita que seja pelo ambiente e por ele gostar de pesca, e que não tinha nada disso por ali, e que na loja não tinha nada daquela conversa, já que ele mesmo foi anfitrião em clubes e hoje trabalha por lá junto com todos, e que também era popular na época da faculdade. Hana duvida, e por fim avisa aos amigos que largou aquela vida para trás porque havia ficado entediado. O papo termina e começa a pescar. Para pegar sardinela, era necessário colocar iscas em uma gaiola e depois lançá-la no rio. Enquanto ela desce, vários anzóis estão fixados na linha, o que confunde os peixes que acabam sendo fisgados. Sasaki até tenta, mas fica bem entediado por serem pequenos e por não pegar nada. Daí, perde o interesse quando vê os anzóis todos misturados na linha e decide pescar com isca artificial, deixando todo mundo para trás. Ele encontra o lugar perfeito e começa a se imaginar no programa de pesca igual aquele do SBT. Por ali, ele poderia pegar robalo, o mesmo do programa que ele havia visto no Takaki. O garoto pega uma isca artificial Wide Baker e fala para a câmera imaginária que escolheu por achar que seria melhor. Ele lança a linha, mas a recolhe já que não havia fisgado nem chinelo. Ele tenta de novo, mas acaba jogando a isca para longe. O tonto não havia firmado um anzol na linha. Ele tenta de novo, mais confiante, e erra feito Rank F. Ele finge que não aconteceu nada e lança novamente. E vê um bando de pássaros à frente. Aquilo era um sinal de que vários peixes grandes estavam por perto, já que as gaivotas estavam atrás de peixes pequenos e peixes grandes comem os pequenos. Hana chega por lá e assusta o garoto. Ela então lança a dica. Haviam peixes grandes por perto dos pássaros e que ele deveria mirar perto deles. E por fim, recomenda uma isca artificial para ele. Agora, o garoto está mais confiante. Ele lança a linha e fisca um bem grande. Ele começa a lutar com todas as forças. Tenta pegar a rede, mas estava bem longe. Daí começa a pedir por ajuda, mas ninguém escuta. E pra piorar, ele perde o peixe. Por fim, larga de mão e vai até os amigos. Por lá, todos estão se divertindo. E ele decide dar mais uma chance para aquela pesca. Daí, vai até uma vara que tinha acabado de fisgar várias sardinelas. Ele a pega e até anima um pouco. Ele tira os peixes e lança a linha de novo, pegando vários de uma vez, pirando o cabeção. Do outro lado, Fujishiro havia pegado vários, com seu superpoder misterioso. Todos começam a se divertir. E Sasaki percebe que o que importa não era o tamanho do peixe, mas sim a diversão. Por fim,
terminam de pescar e Hannah pergunta como tinha sido a pesca do garoto com uísque artificial. Ele comenta que quase pegou um, mas que não foi daquela vez. O papo é interrompido quando um peixe bem grande pula do mar. Ele fica assustado e percebe que aquele peixe provavelmente seria aquele que ele havia perdido. Um novo dia começa e por lá na Evermart, o gerente pesquisa na internet algum presente para dar para o filho, que chegaria no próximo dia. Sasaki então lembra que ele tinha um filho, embora fosse divorciado. Hannah fala para ele ir ao cinema ou pescar, e o gerente anima, mas depois fica bem depressivo, achando que seria perigoso. Sasaki e Ice dão várias dicas de qual peixe ele poderia pegar, mas o gerente acha que todas aquelas opções eram perda de tempo. Deveria ser algo melhor. Hannah até fala para ele ir pegar robalo com o filho, mas ele acha uma péssima ideia, já que robalo era um peixe muito grande e que o filho gostava mais de ficar em casa jogando videogame. Porém, ele acaba aceitando a ideia de Sasaki de pescar gobião e chama o garoto para pescar com ele e o filho. No outro dia, o gerente espera o filho no metrô, junto com os amigos que estavam por lá apenas para ajudar um amigo, mas bem disfarçado. O filho chega e juntos saem para pescar. O gerente até tenta puxar a conversa sobre o clima, o que era péssimo. Quem vai conversar sobre isso com o filho? O garoto tenta entrar na conversa, mas fica com preguiça. Assim como Takaki, Hannah e Sasaki, que veem tudo e não acreditam. Pai e filho acham um lugar e preparam para pescar. O gerente dá até umas dicas para o filho e passa a vara para ele. E juntos começam a pescar. Do outro lado, os amigos também começam a pescar, de olho no gerente. O gerente pergunta se o filho estava se divertindo, mas ele responde que tinha acabado de jogar a linha no rio. O pai tenta puxar mais assunto, mas só erra nos assuntos. O filho até o responde que faria a prova para o Fundamental 2, e o gerente não acredita, que não percebe que o filho já estava na idade para aquela prova. Hannah, ao fundo, percebe que o papo estava bem ruim. O filho do gerente sente a fisgada e perde o peixe. Ele tira a linha e o gerente oferece colocar a isca para ele, mas o menino recusa e deixa o pai com cara de tacho. Os amigos percebem que o gerente estava indo de mal a pior. Ao fundo, o filho vê um garoto pescando com os pais e fica bem triste, já que os pais eram divorciados. O pai o vê e, para animá-lo, dá uma dica para ele jogar entre as pedras que os peixes estariam por lá. Ele então lança a linha e consegue pegar um. Os amigos ficam animados, o clima estava melhorando. Porém, o filho pergunta como o pai estava nos últimos dias, se ele se sentia sozinho. O gerente diz que não, que estava entre amigos e pescava durante o dia. O menino então percebe que o pai não havia mudado em nada, que a última vez que pescaram juntos foi quando ele estava na creche, e que foi em família, junto com a mãe, e que havia sido um dos melhores momentos da vida dele. E então, ele pergunta ao pai se pescar era tão divertido quanto ele lembrava naquele momento. O pai diz que sim, e que ficava ainda melhor quando pegava um peixe bem grande, e que os gobiões que estavam pescando eram pequenos, mas com o tempo ficavam bem grandes. Daí tem uma ideia: se o filho pegasse um bem grande, ele compraria o que ele quisesse. O garoto então fala que já tinha todos os jogos que queria, que não queria que ele comprasse nada. Daí perde a paciência e vai pescar do outro lado. O gerente quase desfalece. Hannah vê e decide ir até o amigo, e manda Sasaki ir até o filho do gerente, e sai deixando o amigo falando sozinho. Sasaki, com vergonha, vai até o garoto e se apresenta. O menino agradece por Sasaki sempre ajudar o pai e o chama para pescarem juntos. Sasaki não faz a mínima ideia do que conversar com o menino, e quando vai puxar assunto, aparecem várias crianças que começam a perturbar o garoto, que volta pro multiverso da loucura. Eles largam Sasaki e vão até o filho do gerente, e ficam impressionados que ele havia pego vários peixes. Os garotos então vão embora, após outro falar que havia visto um cara pegar um pargo preto bem perto dali, e que era um dos grandes. Hannah, do outro lado, puxa a orelha do gerente, por ele querer comprar o filho, que o filho não queria coisas materiais. Sasaki aparece e fala que o menino queria pegar um pargo preto, e que se o fizesse, ele queria que o pai voltasse para casa. O gerente não sabe o que responder, fica o climão, e Hannah afirma que sim, que se ele pegasse o pargo preto, o pai voltaria para casa. O gerente fica louco e fala que ele não poderia fazer aquilo, mas Hannah o tranquiliza, avisando que seria impossível pegar um pargo preto por ali, e o gerente fica tranquilo. Então, ele volta até o filho e o chama para pescar em um pargo preto. O dia passa e nada. Takaki chega até o gerente e avisa que já estava escurecendo, que seria melhor voltarem para casa. Porém, o menino pede mais um tempo para o pai, e que ele poderia voltar para casa sozinho. Ele queria ficar mais um pouco, já que aquele horário era mais fácil de pegar aquele peixe, já que ele havia pesquisado aquilo. O pai engole seco e diz que sairia para comprar alguns refrescos para o filho. Ele volta a Takaki e avisa que ficaria por ali mais um pouco. Enquanto está fora, o menino sente uma fisgada e fisga a vara. Ele havia pego um pargo preto. Todos os amigos dão força ao menino, que luta para pegar. No final, ele consegue e fica feliz, mas a felicidade passa e ele pede a Hannah para soltar o peixe no rio. Os amigos não entendem, mas aceitam quando o menino diz que causaria problemas ao pai e que aquela seria a melhor opção. O gerente, ao fundo, vê que o filho havia conseguido. O dia termina e juntos voltam à estação de trem. O menino agradece o pai e pede para ele ir pescar com ele e a mãe outro dia, e vai embora bem feliz. O gerente fica sem reação, mas feliz pelo filho. Enquanto vão embora, o gerente pede para irem na frente, que ele iria ao banheiro. Enquanto lava as mãos, o gerente pega o celular e vê a foto do filho
liga para ele e marca um novo dia de pesca junto, pai e um novo dia, bem chuvoso, quase apocalíptico. Um tufão está se aproximando da cidade. Lá na Every Mart, vemos Ice reclamando que a sessão de fotos estava cancelada por conta da chuva. Bem triste, ela é surpreendida por Takaki, que chega semi-vivo na loja. Quase foi levado pelo tufão. Ele chegou na loja bem mais cedo, porque, pelo que parece, a chuva pioraria. Ice cai na mesa, realmente ficaria plantada por ali após o expediente. Até porque o gerente havia lhe avisado para ficar um pouco por ali até a chuva estiar. Dentro da sala de descanso, o gerente vê na televisão um repórter quase sendo levado pelo tufão. Realmente aquela chuva demoraria a passar. Hana aparece por ali, vestida para pescar, e finge que estava tudo bem. Mas, durante o caminho, Takaki pergunta se a garota iria pescar. Ela nega e avisa que sairia apenas para ver o canal. Takaki sabe que é mentira, mas ela peita e diz que iria na loja comprar uns refrigerantes. De fininho vai saindo da loja, mas o cabelo rosa impede. O vício dela em pesca tem que ser escrito nos livros de história, tá maluco? Agora, todos estavam presos dentro da loja. Sasaki está no balcão, fingindo estar trabalhando, até porque estava praticando um tipo de nó para pesca. Ele tenta, mas falha miseravelmente. Hana aparece, e o garoto a avisa que estava tentando praticar um nó de união FG. A garota pensa e manda real. Se ele saísse para pescar, ele veria o Aquaman. Ele estava proibido de pescar naquele dia. Sasaki encara e pensa se ele tinha cara de palhaço ou algo parecido. Takaki está na sala de descanso, fugindo do trabalho. Por lá, pergunta a Hana como Sasaki estava no trabalho, mas a garota avisa que ele estava querendo sair para pescar, mas que ela havia dado uma bronca no garoto. Do outro lado, o gerente levanta e fica chorando que o último mês foi bem fraco nas vendas e que esse, pelo visto, pioraria, já que não parava de chover. E para piorar, o rolê de todos ali foram cancelados. Até porque nenhuma pessoa normal sairia dali para fazer qualquer coisa, até pescar, né? Ice discorda e diz que ouviu falar que pescar em temporais dava bom. Takaki vira o professor e ensina que pescar em temporais ajudava a isca artificial a se parecer mais com um peixe, porque a água ficava mais turva e que os peixes grandes e pequenos se concentravam em torno de enseadas ou outros lugares mais perto da maré, para fugir da tempestade, e que eles ficavam mais ativos por conta da pressão da água, ou seja, ficavam ligados nos 220. Porém, não valia a pena se a vida corresse perigo. Ice comenta que também estava ativa e com muita fome. O patrão pede clemência e fala para ela ir comprar algo na loja para comer para ajudar nas vendas. Ela tá com preguiça, vai na geladeira e vê que só tinha cerveja. Não tem jeito, ela teria que comprar algo. Com isso, Hana fica se perguntando se valia a pena deixar a loja aberta com aquele temporal, e o gerente, bem patrão, avisa que poderia entrar algum cliente e que os funcionários tinham que trabalhar. Deixa ele descobrir o fuzuê da escala 6x1. Volta para a loja e Sasaki ainda está apanhando no nó. Ice aparece por ali com 150 salgadinhos, ela estava se sentindo bem ativa. Ela volta para a sala de descanso e todos aproveitam para comer os salgadinhos. Eles estão tão entediados que fingem pescar peixe junto com o gerente, que vira um ninja da vila oculta da folha e pega todos os salgadinhos. Takaki pesa o rolê e avisa que todos ali estavam trabalhando, mas Ice joga a carta reversa e questiona o garoto, já que ele estava no horário de trabalho dele. Porém, o Zé Preguiça sai e deixa todos no vácuo. O gerente, com fome, pergunta se Ice tinha comprado algum vegetal, porque ele estava na era fitness e queria chegar no nível do Siban. Nisso, ele pede para Aruá cozinhar algo saudável e ele topa. O patrão vai para a loja, compra alguns ingredientes para fazer um refogado. Enquanto Sasaki continua apanhando no nó, o gerente aparece e manda o garoto trabalhar. Sasaki avisa que não tinha ninguém por ali e que por isso estava praticando o nó FG. O gerente dá algumas dicas enquanto passa o produto. Voltam para a sala e Aruá prepara o rango, enquanto Takaki imita gato para Hana. Ice, brocada, pergunta o que o crush estava fazendo, e ele avisa que era salada de frango shampoo. Ice está varada e avisa que o ajudaria. Por outro lado, Hana e Takaki vão incomodar Sasaki, fazendo cara de gato. O garoto acha que Takaki havia bebido. Ele tava maluco. O rango tá pronto e o patrão fica feliz. A dieta tava on e o shape tava vindo. Ice, por outro lado, estava preparando o nabe, porque estava com fome de pedreiro. Takaki quer comer tudo, inclusive beber todas. E pra piorar, o gerente vai junto. Sasaki, agora, acha que não tem cara de palhaço, mas sim o dono do circo. Ele volta a praticar o nó e é surpreendido pelos agiotas. Ele assusta e pergunta se ainda estava devendo a alma. Eles o tranquilizam e avisam que estava ali apenas para comprar algumas toalhas e que aquilo foi uma mera coincidência. Chega a chefa, quase indo de arrasta. Nada havia mudado para os trapalhões. Por conta da situação, eles aproveitam para tomar banho na loja, sendo autorizados pelo gerente. Eles avisam que queriam comer algo quente, se tinha algo por lá. Eles falam que tinha apenas nabe, mas a chefe os avisa que havia acabado de ganhar um tamboril, e se por ali tinha um cozinheiro. Para aproveitar, os outros agiotas tinham cogumelos e vários vegetais. Aruá não perde tempo e prepara o rango para geral. O rango tá pronto e deu fome até aqui. Todos experimentam e curtem pra caramba. Tava bom demais. Takaki tá felizão, onde ele poderia trabalhar, beber e comer. O gerente chega e manda pro garoto que ele só não era mais folgado por falta de espaço. E Sasaki não perde tempo e fala que o garoto deixou ele trabalhando o expediente inteiro enquanto ele ficava bebendo. Mas Takaki, que não é besta, fala para o garoto que ele era tonto porque queria pescar no meio do tufão.
tufão e Hana concorda. E os agiotas entram no clima e conversam com todos, enquanto o gerente fica no vape e na cerveja. Hana percebe que Sasaki estava na luta e pergunta se aquilo sairia ou não. Os agiotas perguntam que tipo de nó era aquele, e Hana os avisa que era o nó que unia dois tipos de linhas, que se complementavam em suas fraquezas, que assim ficavam mais fortes. Ela até demonstra e faz o nó em 5 segundos, e os agiotas piram na habilidade da guria. Enquanto sofre no nó, Hana pergunta se o garoto finalmente havia deitado para a pesca, e ele confirma que gostava, desde que pegasse um peixe bem grande. E ele também gostava de estar com os amigos, especialmente quando voltavam da pesca, já que ele descobria algo novo sobre a cidade. Sasaki termina e nem acredita que conseguiu. Hana pergunta se ele estava com a caixa de iscas artificiais, e o garoto a pega e mostra a garota. Ela o avisa que naquele dia em que eles foram pescar os peixes pequenos, o garoto quase pegou um peixe grande, já que na isca tinha a marca da mordida. Takaki afirma que era uma cavala espanhola. Os amigos falam para o garoto que se ele continuasse assim, logo pegaria o maior peixe da loja. A chuva para e os agiotas vão embora, mas antes agradecem pelo tempo. A chefa fala para Sasaki se cuidar e que se ele precisasse, eles até emprestariam dinheiro para o garoto. O dia termina e o gerente manda todos trabalharem. Afinal, ele nem sabia sobre o fim da escala 6x1 e coloca todo mundo no trabalho. E aí, o que você achou desses episódios? Você acha que finalmente Sasaki vai contar para Takaki e Hana que ele estava doente? E qual será a reação dos amigos? Se você curtiu o recap, convido a curtir e a se inscrever no canal porque vai me ajudar muito. E assim vou saber se você está gostando ou não do recap. Agora tá passando vários recaps na tela que eu já fiz no canal e eu tenho certeza que você vai gostar de um deles. Então não perde tempo, já clique em um deles. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.